Olá pessoal, meu nome é Jaqueline Pinto, eu estou eu estou aqui para te ajudar a melhorar os seus relacionamentos amorosos através de uma autoconfiança mais elevada, através de amor próprio, através também da sua autenticidade, do aumento da sua autenticidade. E hoje eu vou falar a respeito do ex, né? Eu tenho dedicado vários e vários vídeos aqui no IGTV falando sobre o ex, que é uma demanda que muitas alunas, né, muitas seguidoras, elas mandam mensagem para mim falando: já que até hoje já tem tanto tempo, ou às vezes, né, tem pouco tempo, mas eu ainda tenho vontade, assim, eu tenho vontade de chorar mesmo, eu tenho vontade, assim, de externalizar minha dor, eu ainda choro por causa do meu ex. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, eu quero falar a respeito do choro. Eu tenho percebido e hoje eu pude lembrar muito da minha mãe, porque quando, né, eu estava ali na minha juventude, na minha mocidade, eu tinha, a minha vida amorosa era simplesmente um desastre. Eu sempre buscava relacionamentos destrutivos, abusivos e principalmente com homens muito problemáticos. Com isso, minha coleção de decepção era uma coleção extensa. E minha mãe sempre foi muito minha amiga e ela me conhece bastante, então eu chegava, eu ficava chorosa e eu ficava mal, né, por causa dos términos, né, por causa ali dos meus relacionamentos ali. E minha mãe sempre falava assim: olha, você não pode chorar por homem algum. Homem nenhum merece o derramamento da sua lágrima. Com isso, eu internalizei que eu não podia chorar. E o fato de eu não poder chorar, não, porque isso é um sinal de fraqueza. O choro é um sinal de fraqueza. Então eu não posso demonstrar a minha fraqueza. Então eu tenho que engolir o meu choro. E na nossa cultura, desde pequenininho a gente aprende sobre isso, né? Engolir o choro. Não pode chorar, tem que ser forte. Ali, às vezes, eu vejo até mesmo em situações em que a pessoa teve uma perda tão grande, tão significativa, e ela tá ali chorando, aí sempre tem, né, algum colega, algum vizinho, algum parente falando assim: não, fulano, você tem que ser forte, não chora não. E o choro, hoje eu venho te falar sobre a importância do choro. O choro é um mecanismo, né, fisiológico, nós temos toda uma fisiologia do nosso choro, e o choro vem sim para descarregar as nossas emoções, vem para externalizar aquilo que está dentro da gente. E eu lembro que lá no meu consultório eu recebia muitas pessoas que após, né, um tempo ali chorando ali, né, perto de mim, na minha frente, e muitas vezes eu nem falava muita coisa, às vezes eu não falava quase nada. Simplesmente o fato dessa pessoa se permitir chorar naquele espaço, ela saía no final da sessão, falava assim, dava aquela respirada, sabe, fazia isso. Já que tô sentindo tão aliviada. E muitas vezes eu nem tinha feito alguma intervenção ali, né, no tratamento dela, no processo dela. E ela fala assim: nossa, Jaque, você é uma excelente psicóloga. Eu vim aqui uma vez e já tô me sentindo muito bem. Mas não é porque eu fiz alguma intervenção, mas era só pelo fato de simplesmente ela se permitir chorar e eu acolher aquele sentimento, né? Acolher aquela pessoa. E talvez isso esteja acontecendo sobre a sua vida. Talvez você não tenha ainda processado, né, esse luto, né, do ex. Quando a gente fala luto, não é porque o ex morreu, às vezes sim, mas é porque essa relação acabou. Então esse fim, a gente vai chamar desse processo de luto, né, a elaboração desse fim. Então eu te pergunto, você tem se permitido expressar a sua dor? Porque o processo de luto, ele é um processo que pode demorar meses, pode demorar até um ano inteiro. Então eu lembro muito bem que eu tinha uma pessoa do meu passado que eu não me permitia chorar de jeito nenhum por causa dele.
Isso me fez tanto mal, porque eu tinha raiva de mim por causa da tristeza que eu sentia, por causa da saudade que eu sentia, por causa da angústia que eu sentia, por causa da ansiedade que eu sentia. Eu tinha raiva de sentir isso, eu tinha raiva de mim por eu estar ali tendo esses sentimentos. E isso só fez o meu coração ficar endurecido. Isso só fez com que minha autoestima, que já não era muito boa, diminuísse. Então, o fato de você se permitir chorar, o fato de você permitir que essas emoções cheguem no seu coração e externalize, só de você fazer isso, só de você aceitar as suas emoções, só de você aceitar esse luto, você já entra num processo saudável de elaboração desse momento da sua vida. Isso significa que a dor vai passar, mas para a dor passar, vai haver dor. Então você se permitir chorar quantas vezes forem necessárias. Eu lembro que muitas vezes o único lugar que eu me permitia chorar era dentro do carro. Então na hora de ir para o trabalho, voltar do trabalho, na hora de dar uma saída, era o único momento em que eu me permitia chorar. E foi somente depois desse processo de inteligência emocional, de desenvolvendo a minha inteligência emocional, de desenvolvendo, aumentando o meu amor próprio, minha autoestima, foi que eu me permiti desligar das crenças da minha mãe, né, da sociedade que diz que a gente não pode chorar, e conectar com a minha verdade. E naquele momento eu estava com dor, naquele momento eu queria chorar, e naquele momento eu podia chorar. E depois ter um momento de alívio e depois ter um momento de renovação. Não tenha medo desse processo. Aceite esse processo de coração aberto. As lágrimas, né, esse mecanismo, ele faz com que você externalize a sua raiva, né? Faz aquele é um momento em que a sua alma está sendo lavada. Então aquelas lágrimas não são mágoas. Lembra que eu sempre falo com as minhas alunas da má água. Todos os treinamentos que eu dou, eu sempre falo a respeito da má água. E então no momento que você se permite chorar, é uma permissão boa, positiva, porque as águas elas precisam sair. As águas represadas se tornam mágoas. Então permita-se a passar por esse processo e chore quantas vezes forem necessárias. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal que você é ser humano, isso é sinal que você é da nossa espécie. Você pode sim chorar todas as vezes que forem necessárias. Não estou dizendo que você tem que ficar lá remoendo, né? Fica colocando música, né? Fica ali procurando as redes sociais dele. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele momento que simplesmente bate a dor e você tem vontade de chorar, que você chora e que depois de um tempo chorando, depois você se reanima, você se alivia e você recomeça. É isso que eu estou falando. É dessa permissão de você vivenciar o seu luto, vivenciar a sua dor, vivenciar esse momento. Um super beijo para você e eu te aguardo nos meus treinamentos. Nós estamos com as inscrições abertas do programa Eu Me Amo. E é um programa tão lindo em que você pode se reconectar com o seu coração. Um momento em que você aprende através de 15 podcasts, mais um material que já está incluso, que você aprende a ser a guardiã do seu coração, você aprende a lidar com as suas emoções. Fechado? Te vejo com um aluno então, hein? Um super beijo para você e também você pode acessar o meu canal no YouTube, canal Jaqueline Pinto. Lá também tem muitos vídeos que irão te ajudar nesse processo. Veja bem, é processo, tem início, meio e fim. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.